boas-vindas. Bom, é com o coração em júbilo que a gente começa essa atividade para conversar um pouquinho sobre obrigação como processo. Esse tema que, para nós brasileiros, nos é tão caro e que atravessou as nossas fronteiras, alcançando Argentina e Peru, países que nos brindam hoje com não apenas dois ótimos amigos, mas, acima de tudo, com dois jovens e seríssimos pesquisadores. Esse seminário, além de contar, portanto, com a presença do professor César Moreno, do Peru, do professor Sebastião Barocelli, da Argentina, tem ainda a presença de dois ícones, duas pessoas que também me são extremamente queridas, mas que, acima de tudo, são de uma capacidade intelectual absurda. O professor Fernando Martins, que vai encerrar essa atividade, professor na Federal de Uberlândia, e que hoje preside o nosso Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e amigo de longa data, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, que me conheceu no momento em que eu dava os primeiros passos e é uma das pessoas que mais me deu bons conselhos para que eu chegasse até onde estou. Não sei se consegui galgar muita coisa, Rodrigo, mas deixei de fazer muita bobagem graças aos seus conselhos, tenha certeza disso. Não fosse você, em boa medida, sequer até onde cheguei, eu teria chego. Quero dizer também que essa é uma atividade direcionada especialmente aos estudantes da nossa Universidade de La Salle, aos pesquisadores que trabalham comigo no grupo Teorias Sociais do Direito, Marcos Erhardt, nos dois grupos de pesquisa que ele administra, um vinculado à Universidade Federal de Alagoas e outro vinculado ao SESMAC. Portanto, mais uma atividade no âmbito das nossas agendas de direito civil constitucional. Essa rede de pesquisas que procura crescer a passos pequenos, mas sólidos. E hoje a gente vai conversar um pouco também a respeito disso. Enfim, sem mais delongas, porque eu não quero aqui aparecer, mas ser esquecido dentro em breve, diante da grandiosidade das 4 exposições que vamos ter a partir de agora. Rodrigo, Fernando, Seba, César, obrigado de coração pela generosidade de vocês. Marcos, obrigado pela parceria. Aos que nos brindam com a sua presença à distância, aos nossos estudantes, obrigado pela confiança, especialmente pela confiança depositada no nosso trabalho. Rodrigo, a palavra é sua, pelo tempo que te parecer oportuno. Excelente. Caríssimo professor Marcos Catalã, em seu nome e também em nome do professor Marcos Errar, quero cumprimentar com muito entusiasmo todos vocês. Gostaria de estar presente, né, junto ao professor Fernando Martins, ao professor César Moreno, ao professor Barocelli, para que a gente pudesse estar travando essa conversa presencialmente, mas lamentavelmente isso ainda não é possível. E a via da videoconferência também facilita essa união, então vamos aproveitar elas. Mas há muito tempo eu queria conversar com os seus alunos, professor Marcos Catalã, porque eu acompanho o grupo de pesquisa, acompanho o desenvolvimento dos trabalhos de ponta dessa universidade, por isso estar junto a esse grupo na noite de hoje é muito especial, e muito especial para falar sobre a obrigação como processo, que é um tema que eu estudo há já um bom par de anos e que eu acredito que tem uma relevância enorme para o direito privado. E por quê? Por várias perspectivas. Porque o direito das obrigações é, no direito civil, certamente, o campo mais desuniforme de relações jurídicas. O que eu quero dizer com um campo desuniforme de relações jurídicas? Porque nós temos relações jurídicas com funções muito diferentes abrangidas pelo mesmo conjunto. Então, se nós formos pensar
que, sob o guarda-chuva das relações jurídicas obrigacionais, nós vamos encontrar a maior parte dos contratos, mas também vamos encontrar a responsabilidade civil extracontratual. Vamos encontrar um sem número de atos unilaterais que podem gerar relações jurídicas obrigacionais. Nós podemos concluir que não há um determinado setor único da vida em sociedade que é tratado pelo direito das obrigações, mas há uma pluralidade de setores desuniformes entre si. E essa complexidade de relações jurídicas abrangidas pelo campo obrigacional tinha como contradição epistemológica a tentativa da explicação do direito das obrigações como uma fotografia da noção de obrigação, de obligácio, de vínculo obrigacional. Então, de um lado, né, na vida, nós tínhamos pluralidade e, na epistemologia, nós tínhamos estática obrigacional, né? No sentido de explicação deste ramo do direito por uma contraposição estática entre a posição ativa de credor e a correspectiva posição passiva de devedor. É verdade que essa concepção estática, ela teve grande desenvolvimento ao longo do século XX. Podemos chamar, por exemplo, a atenção da tese da teoria dualista da obrigação, desenvolvida no Brasil pelo professor Fábio Conder Comparato, no sentido de que a prestação obrigacional é apenas uma das faces da moeda do fenômeno obrigacional, porque junto com a face da prestação há a face da responsabilidade patrimonial. Todo aquele que está obrigado, além de estar obrigado, responde patrimonialmente por esta posição. Mas, ainda que haja uma ampliação de perspectiva, o dado estático, de certa maneira, se mantém presente nas teorias dualistas da obrigação. Por que isso modifica com a tese da obrigação como processo? Porque passa a se adotar, por perspectiva epistemológica, uma tentativa de cognição do objeto da relação jurídico-obrigacional na sua totalidade. E na sua totalidade, não enquanto fotografia, que é imantizada ao adimplemento. A relação jurídico-obrigacional como uma relação jurídica que é constituída para ser encerrada, porque ela é polarizada, ela é imantizada pelo adimplemento. E daí nós temos diferentes possibilidades até então pouco exploradas. Primeiro, porque como totalidade, a obrigação não é apenas obrigação. A obrigação é relação jurídica obrigacional em sentido dinâmico. E aqui, de certa maneira, até um equívoco apontado por Pontes de Miranda no termo obrigação como processo. Porque, rigorosamente, o que é processualizado não é a obrigação,
é a relação jurídico-obrigacional. Nós estamos dentro de uma figura de linguagem da parte pelo todo, né? Porque, rigorosamente, o que é processualizado é a relação jurídico-obrigacional. Deveríamos falar, portanto, em relação jurídica obrigacional como processo. E por que dentro de uma perspectiva de totalidade? Porque no objeto imediato dessa relação jurídica obrigacional, além do composto prestacional nuclear, correspondente às prestações principais dos polos ativo e passivo da relação jurídica obrigacional, como totalidade, perspectiva-se também tudo aquilo que é acessório ao bom adimplemento. E além daquilo que é acessório ao bom adimplemento, aquilo que é lateral a este núcleo, não para o bom adimplemento apenas, mas como estándares de conduta dos participantes da relação jurídico-obrigacional, independentemente do vínculo obrigacional. E aqui, a tese da relação jurídico-obrigacional como processo sobe de degrau e abre as portas para a discussão dos deveres laterais de conduta, em especial aquele objetiva. Metodologicamente, isto não seria possível pela lente teórica da obrigação sob perspectiva estática. Apenas é possível a partir da lente teórica da relação jurídica obrigacional como processo. Então, nós podemos perceber como privatistas do século XXI o quanto nós somos devedores dos nossos estudos das portas que foram abertas pela teoria da obrigação como processo, ou Rexius, da relação jurídica obrigacional como processo e como totalidade. Além disso, na medida em que a relação jurídico-obrigacional é processo e ela, portanto, é polarizada ao adimplemento, nós temos evidenciado que uma coisa é o fato constitutivo da relação jurídico-obrigacional, é o fato jurídico que dá origem à relação jurídico-obrigacional. A outra coisa, outro ponto, é a relação jurídica em si. E um terceiro objeto é o adimplemento que polariza essa relação. Ao perspectivar o fenômeno obrigacional nessa amplitude, foi possível desenvolver outras teses que reconheciam, na segunda metade do século XX e século XXI, uma série de relações jurídicas obrigacionais na qual a relação jurídica se sobrepunha como objeto sob o fato constitutivo. Ao passo que os privatistas, até então, estudavam muito como se formava o contrato, a partir dessa premissa epistemológica, passou a se voltar o olhar mais para a relação do que sobre o próprio fato constitutivo. E daí,
interessantes enfoques teóricos do direito privado contemporâneo foram desenvolvidos, como, por exemplo, a partir de Ian McNeill, desenvolvido no Brasil por Ronaldo Porto Macedo, a figura dos contratos relacionais, que nada mais é senão, sob uma perspectiva, você sobrevalorizar a relação e as mutações que se estabelecem na relação em detrimento de um enfoque focado no momento constitutivo, e a figura desenvolvida pela professora Cláudia Lima Marques dos contratos cativos. Ora, a tal da catividade contratual, ela não surge do contrato, ela surge da relação. E nós só podemos olhar desse modo, por exemplo, essa perspectiva tão importante para o direito do consumidor, e olha a minha ousadia, eu falando alguma coisa em direito do consumidor na frente do professor Fernando Martins, ele que preside o Brasilcom, né, uma das mais importantes instituições de direito privado do Brasil, me imiscuindo numa área que não é minha. Mas essa linha tão relevante para o direito do consumidor dos contratos relacionais e dos contratos cativos, ela também é fruto da ampliação epistemológica que a noção de obrigação como processo, ou melhor dizendo, de relação jurídica obrigacional como processo, pôde nos trazer. E o terceiro ponto, do adimplemento como um fato jurídico, que não se confunde nem com a relação jurídica obrigacional e nem com o fato constitutivo da relação jurídica obrigacional. O que permitiu também uma série de elucidações do sistema de direito privado brasileiro e locus onde está nucleada a verdadeira tese do professor Clóvis do Couto e Silva, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que lhe concedeu mais do que a titularidade, à época, a cátedra de Direito Civil, né? E uma contribuição de fato inovadora para o país. E aqui eu gostaria de pedir a atenção dos senhores e das senhoras pelo seguinte. Muito da teoria da relação jurídica obrigacional como processo costuma ser apresentado pela ampliação da obrigação como totalidade, e aí o germe para o desenvolvimento dos deveres laterais e da boa-fé objetiva. Muito, inclusive a obra do Clóvis Couto Silva é uma das primeiras que vem falar em boa-fé objetiva no Brasil, né? Muito se fala no Brasil da relação jurídica dinâmica obrigacional. Mas eu ousaria dizer que a tese de Clóvis do Couto e Silva não está em nenhum desses dois setores da obrigação como processo. Porque, de certo modo, ambos os setores já estavam sob desenvolvimento na Alemanha, a partir da teoria obrigacional de Karl Larens, e, em alguma medida, no Brasil, a partir da sofisticada compreensão da relação jurídica obrigacional no Tratado de Direito Privado do Pontes de Miranda. A verdadeira tese, enquanto contribuição original para o direito brasileiro, é verificar que há determinadas relações jurídicas obrigacionais polarizadas ao adimplemento, nas quais o adimplemento não se encontra no direito das obrigações, nas quais o adimplemento
como fato jurídico que não se confunde com aquele constitutivo e que não se confunde com a relação jurídica obrigacional, está em outro setor do direito civil, que é o direito das coisas. Porque nós temos inúmeras relações jurídicas que são obrigacionais, mas cujo adimplemento vai ocorrer não no direito por um ato de direito das obrigações, mas por um ato de direito das coisas. E aí aparece o comparatista Clóvis do Couto Silva, né, que também inaugura toda uma tradição de direito comparado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque o que o Clóvis do Couto Silva explica? Olha, nós temos um modelo que inspirou a maior parte dos códigos modernos, que é o modelo francês, que é um modelo de indistinção do plano obrigacional e do plano do direito das coisas para fins do adimplemento. Nós temos um outro modelo que foi muito relevante para o Brasil, para o Código 16, que é o modelo alemão, que é um modelo que diferencia o plano do direito das coisas, colocando ali o adimplemento, muitas vezes, do plano do direito das obrigações. Mas quando o faz sob uma perspectiva de separação absoluta. Por quê? Porque quando o adimplemento se faz por um ato de direito das coisas, ele é não só diferente do fato jurídico e da relação jurídica obrigacional, mas ele é abstratalizado em relação ao fato jurídico que constitui a relação jurídica, a própria relação jurídica obrigacional. E o Clóvis do Couto Silva vem e defende que nós somos diferentes. O modelo brasileiro não é nem o modelo francês e nem o modelo alemão. O modelo brasileiro é um modelo de separação relativa entre o plano obrigacional e o plano do direito das coisas. Separação relativa entre esses planos. E por que separação relativa? Ainda que o adimplemento se dê no plano do direito das coisas, vicissitudes do campo obrigacional podem atingi-lo. E podem atingi-lo por quê? Por que nós somos diferentes? Uma das mais interessantes explicações para essa pergunta eu pude receber da professora Vera Fradeira, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Em obra, em homenagem ao Clóvis do Couto Silva, no qual ela explica o seguinte: ao passo que a cultura privatística francesa e a própria cultura francesa é uma cultura para dentro, ou seja, você tem uma perspectiva de manutenção interna das relações, a cultura alemã é uma cultura para fora, é uma cultura exportadora, é uma cultura de vendedores, é uma cultura de mercadores. Quando você está sobre essa perspectiva do mercador, abstratalizar o ato de direito das coisas, noutras palavras, abstratalizar o ato de transferência de propriedade é proteger a circulação de riquezas para fora. Manter a obrigação e o adimplemento como um ato só é proteger para dentro, porque as vicissitudes vão estar, sobretudo, vinculadas a uma proteção do vendedor que não se despede da propriedade se houver algum problema. Porque para o alemão, basicamente, se o ato de direito das coisas foi feito e há alguma vicissitude no plano obrigacional, né, isso vai se resolver
no plano obrigacional. A propriedade foi transmitida, isso não pode ser colocado. E nós, brasileiros? Nós, brasileiros, nós não poderíamos ficar com estes modelos. Até porque, se nós formos pensar, ao menos, em transmissão de propriedade imobiliária, nós temos um país de dimensão continental em que a propriedade privada, ao contrário do que sucedeu na Europa, não partiu do particular para o controle do Estado, mas a propriedade partiu de propriedade pública para posteriormente ser tornada propriedade privada por um mecanismo registral que foi sendo construído no meio do caminho. Então, imaginem os senhores e as senhoras, se nós até hoje temos problema de grilagem no Brasil, né? Se até hoje alguns registros de imóveis têm 2 ou 3 vezes a área territorial geográfica da qual eles deveriam estar tratando, se nós tivéssemos uma abstratalização do ato de direito das coisas, que é aquele que é voltado para transferir a propriedade. Né? Sobre a perspectiva das relações sociais, e aqui realizando esse sublinhar em homenagem ao grupo do professor Marcos Catalã, cada uma dessas propostas de direito comparado levariam a soluções muito diferentes. E vem o Clóvis do Couto e Silva, quando no Brasil o assunto ainda não estava bem definido, né? Basicamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que à época julgava o assunto, tratava o tema se o ato de registros de imóveis gerava uma presunção relativa ou presunção absoluta, né? Tratava sobre a perspectiva da presunção. Né? O Clóvis do Couto e Silva, ele veio e deu todo o suporte teórico para que isso fosse construído. Né? Olha, o ato de adimplemento que envolve transmissão de propriedade não é um ato de direito das obrigações, é um ato de direito das coisas. Mas é um ato de direito das coisas que não se abstrataliza da relação jurídica obrigacional. E notem vocês, ao assim defender para a propriedade imobiliária, Clóvis do Couto e Silva se colocou como oponente do autor que ele mais admirava no Brasil, que era o nosso Tratado Verde, o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Porque o Pontes de Miranda sustentava a separação do plano obrigacional e do plano do direito das coisas, mas com a abstratalidade, tal como no direito alemão. Deste enfoque, por sua vez, abriu-se a perspectiva e a percepção que no Brasil nem todos os contratos que nós temos contratos voltados para gerar relações jurídicas obrigacionais, mas também temos contratos orientados para gerar relações jurídicas de direito das coisas. Contratos que são voltados para gerar todos os seus efeitos no capítulo do direito das coisas e não do direito das obrigações. E essa compreensão do Clóvis do Couto Silva, né, posteriormente desenvolvida, por exemplo, por José Carlos Moreira Alves, nos seminais livros sobre alienação fiduciária e sobre a retrovenda, né? Posteriormente desenvolvida pelo nosso saudoso contemporâneo, o professor Luciano Penteado, foi meu colega de mestrado e doutorado, que muito cedo nos deixou no seu livro de Direito das Coisas, é o que tem propiciado um desenvolvimento do momento no direito privado,
com figuras como o direito de laje, como o direito de superfície e como contratos de garantia atípicos que aumentam as possibilidades da contratualidade, não no direito das obrigações, mas no direito das coisas, para atender outras demandas das relações sociais, como, por exemplo, no que diz respeito ao direito de laje, para as questões de moradia. Por todo exposto, me parece possível sustentar que, de fato, a teoria da relação jurídica obrigacional como processo é um divisor de águas no estudo do direito privado brasileiro. E é um divisor de águas porque ela permitiu um desenvolvimento de pesquisas, de alterações legislativas, de construções de soluções, muito além da própria ideia da relação jurídica obrigacional como processo. Hoje, até mesmo o acerto ou desacerto da separação relativa entre os planos continua em debate, porque, convenhamos, essa história, né, de no Brasil, quem compra não é dono, dono é quem registra, quem compra vai numa serventia pública e essa serventia pública não serve, tem que ir depois em outra serventia pública fazer o registro para transferir a propriedade, que é fruto do modelo alemão, é algo com uma sofisticação dogmática que muitas vezes se aparta. E aí teses que procuram repropor essa relação, como a desenvolvida pelo professor Alexandre Barbosa, né, tese defendida na Universidade Federal do Paraná, e outros movimentos doutrinários e legislativos que fazem o aumento do valor da posse ou da importância da posse sobre a propriedade, muitas vezes, no direito brasileiro. Não é sem razão que o Brasil é o país que tem mais hipóteses diferentes de usucapião no mundo. Eu não conheço, obviamente, toda a legislação de direito privado do mundo, mas para todos os países que eu tive curiosidade de investigar, eu nunca verifiquei nenhum que tenha tantas hipóteses legislativas e diferentes figuras de usucapião. Por quê? Porque no Brasil, o acesso da propriedade por intermédio da posse é um capítulo especial. Tudo isso dialoga com a teoria da relação jurídico-obrigacional como processo. Razão pela qual demonstra a oportunidade desse seminário organizado pelo professor Marcos Catalã, pelo professor Marcos Erhard, né, e que muito mais pela amizade e muito menos do que pelo meu conhecimento desse tema que é vastíssimo, eu tive a oportunidade de conversar com vocês essa noite e ficarei à disposição neste belíssimo evento. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Das mil coisas que eu poderia falar, eu vou dizer talvez aquela que me é mais cara. Me arrancou lágrimas quando lembrou dos contratos de direito das coisas tão bem trabalhados pelo nosso amigo Luciano. Ideias que, aliás, nós temos o dever de seguir reproduzindo. Fizeste muito bem. Estamos aqui boquiabertos. Obrigado de coração. O professor César Moreno, do Peru, professor da Universidade Católica, pesquisador no Peru, vai seguir trabalhando essa temática. E, sem mais delongas, então, eu passo a palavra a ele para que nos brinde com as suas considerações. Bom, boa noite, queridos amigos. Eu vou tentar de falar no portunhol, tá bom?
E vamos falar sobre essa teoria dogmática. Isso devemos de ter muito claro. É uma teoria dogmática. A sua significação é dogmática. E vamos ver quais limites tem uma teoria dogmática. Eu vou estruturar minha relação em quatro partes. Vou falar primeiramente sobre o contexto da teoria da obrigação, usando, talvez o professor Clovis de Couto e Silva não sabia isso, mas ele estava usando a sinécdoque, porque ele fala do obrigação, mas a sua teoria é da relação obrigatória, como bem tem dito o professor Rodrigo. O contexto, primeiramente, depois vou falar sobre o que significa a obrigação como processo, essa teoria. Depois vou falar alguns detalhes, alguns defeitos que eu tenho percebido na teoria. E depois vou falar dos limites, os limites teóricos, somente. Tá bom. Vamos falar sobre o contexto. Essa tese se serve dos aportes da teoria alemã das obrigações. Os alemães, quando falam das obrigações, não utilizam a concepção clássica romana, essa que nós podemos perceber nas instituições de Justiniano. Segundo essa concepção clássica dos romanos, obligatio est juris vinculum quo necessitatio astringi morali cuius solvendae rais secundum nostrae civitatis jura. Essa é uma obrigação simples. Devedor, credor, prestação. Somente. Mas os alemães, desde Esser e depois Heinrich Stoll, falam de uma obrigação distinta, muito diferente, que não se esgota nessa relação estática entre credor e devedor. Mas ambos polos da obrigação compreendem uma estrutura complexa. É uma complexidade. E essa complexidade se especifica não somente nos deveres laterais, por exemplo, nos Nebenpflichten, nos Schuldpflichten, mas ainda em outros poderes do devedor, do credor e ainda nos outras obrigações. E depois vamos falar os últimos desenvolvimentos dessa teoria, que sobrepassam a concepção da teoria da obrigação como processo. Então, a teoria da obrigação como processo significa uma superação da obrigação simples, da uma obrigação de estrutura simples. Esse é o contexto. É um contexto que, na Latinoamérica, para o tempo onde essa teoria é desenvolvida, no 68, não se falava, na Latinoamérica não se falava da obrigação como uma estrutura complexa, como uma totalidade. Não,
ao menos no Peru, não temos nenhuma teoria, nem menos o professor, o grande maestro sanmarquino, o professor José León Barandarán, que foi a estudar na Alemanha, não fala disso, por exemplo. Então, essa teoria da obrigação como processo é única aqui no contexto latino-americano. Mas o que coisa diz a teoria da obrigação como processo? Essa distingue, diferencia dois planos. O plano da existência e o plano da eficácia. O plano da existência que compreende o nascimento e o desenvolvimento da obrigação, e o plano da eficácia que compreende o cumprimento, o adimplemento da obrigação. E ambos planos, as áreas o direito, o primeiro, o direito das obrigações, e o segundo, o direito das coisas. Mas essa teoria somente, nas palavras do autor Clóvis de Couto e Silva, tem a maior significação somente naqueles sistemas onde a transferência da propriedade se faz em um sistema causal, onde a causa do contrato tem significância, mas se diferencia esses planos, o plano das obrigações, o plano das coisas, mas essa diferença é relativa. Por quê? Nos sistemas da transferência da propriedade do mundo, podemos distinguir entre os sistemas causais e os sistemas abstratos. O que quer dizer essa diferença? Os sistemas causais querem dizer que o negócio jurídico, a validade do negócio jurídico condiciona a transferência da propriedade. E se pode fazer nesses sistemas, como, por exemplo, no sistema francês, no sistema italiano, no sistema peruano, a transferência da propriedade pode ser produzida pelo mesmo contrato, mas também pode ser produzida, como no sistema espanhol, por o título mais o modo, títulos e modos. Mas ambos estão intimamente vinculados, de maneira que o modus, a eficácia do modus da transferência da propriedade depende, está condicionado pelos títulos. Mas nos sistemas abstratos, como o alemão, a transferência da propriedade se produz com um negócio abstrato de disposição, mas um ato material, que pode ser a tradição ou pode ser o registro esse negócio de disposição. Negócio de disposição, a qual validade não depende, não está condicionada, por exemplo, por o negócio obrigacional, como a compra-venda. A teoria da obrigação como processo se aplica mais a primeiros sistemas, onde se pode fazer uma diferença entre o momento do negócio obrigacional e o segundo momento, onde se produz através ainda de um negócio de disposição a transferência da propriedade, mas esse negócio de disposição depende, é condicionado pela validade do negócio obrigacional. Mas ali eu tenho algumas dúvidas, as quais
o autor não esclarece muito, porque ele diz que a transferência da propriedade se faz com uma compra-venda, por exemplo, mas um negócio de disposição e depois com um ato material, mas ele não diz ou não especifica onde ubicamos esse negócio de disposição. Essa é uma das dúvidas que eu tenho da leitura do livro. Então, a teoria da obrigação como processo quer dizer que a obrigação é uma totalidade que compreende duas fases, dos estadios, dos planos. O plano da existência, que é correlato com o direito das obrigações propriamente dito, e o plano da eficácia, que é o correlato com o direito das coisas. No momento do nascimento, o desenvolvimento da obrigação é onde ele estuda as fontes das obrigações. E esse tema é muito importante, porque ele traz o argumento da boa-fé como fonte da obrigação. E, então, para ele, a obrigação, para ele, a boa-fé é a fonte que integra a relação obrigatória, é a fonte que integra a vontade para fazer discorrer os Nebenpflichten, os Schutzpflichten, os deveres secundários, acessórios, os deveres de proteção. Esse é um grande aporte do professor Clóvis de Couto e Silva. Vamos falar agora dos detalhes, algumas, eu diria, defeitos da teoria. Nós devemos compreender que o direito é um discurso do legislador. Então, a dogmática somente não explica, a dogmática não explica uma realidade. Então, as teorias que tentam de explicar as obrigações como uma estrutura, como um marco, como um processo, como uma totalidade, somente são metáforas. E essas metáforas têm limites. Não descrevem uma realidade concreta. Somente servem para determinados propósitos. Então, essa é um defeito, não somente, eu acredito, não somente da teoria da obrigação como processo, que tentam descrever uma realidade que não existe. Somente pode existir nas nossas mentes. Mas é uma crítica que se pode fazer a toda a dogmática ontológica. E defeito, eu acredito, própria da teoria é que não consigo explicar as obrigações naturais. Porque hoje a teoria europeia das obrigações concebe as obrigações naturais somente como uma causa suficiente para a atribuição patrimonial. Não é uma obrigação propriamente dita, mas o professor Clóvis de Couto e Silva acredita que sim. É um débito sem responsabilidade. Eu
acredito, eu acho que não se pode explicar esse fenômeno assim. Por último, os limites da teoria. Clóvis de Couto Silva concebe dois planos do nascimento, o que começa com o negócio jurídico ou com a lei, e o desenvolvimento e depois o cumprimento. A teoria do Clóvis de Couto Silva diz que esse processo dos diversos atos vinculados estão dirigidos pelo fim. E esse fim é o adimplemento. Essa teoria apresenta um limite. Qual é o limite teórico? Que não abrange os contatos sociais. Os contatos sociais dentro da teoria alemã das obrigações é uma obrigação propriamente dita. É uma fonte de obrigação que pode produzir um contrato de fato, uma relação contratual de fato, ou pode constituir uma obrigação sem prestação. E esse é um dos limites da teoria, que não abrange dentro da sua perspectiva os desenvolvimentos da doutrina alemã e italiana. O professor Carlo Castronovo tem revolucionado a teoria das obrigações. Ele acredita que o elemento essencial das obrigações, por exemplo, não é a prestação, como acredita o professor Clóvis de Couto Silva. O professor Castronovo diz que a essência da obrigação é essa contemplação entre os sujeitos que precisamente se genera por a particularidade, por la aproximação, que faz que suas esferas jurídicas se ponham em risco. E isso faz que, em virtude da boa-fé, surjam umas obrigações propriamente ditas, mas somente de proteção. Obrigações que ele denomina obrigações funcionais. A isso não chega o professor Clóvis de Couto Silva, por exemplo, ou a teoria da obrigação como processo não consegue chegar, porque a teoria da obrigação como processo está limitada pelo adimplemento, pelo fim que constitui isso. Eu estou muito obrigado pelo convite. Eu espero não haver desvirtuado a teoria do professor Clóvis de Couto Silva. Estou presto para os comentários de vocês. Obrigado, César. E, de modo algum, desvirtuou algo. Estamos aqui em uma universidade, reunindo outras universidades sul-americanas com pensamento de vanguarda e, acima de tudo, crítico. Não simplesmente para reproduzir aquilo que foi feito, ao seu tempo extremamente bem feito, e ainda hoje bastante bem feito, ainda que possamos enxergar algumas lacunas, mas me parece que com eco todos aqui temos o mesmo espírito, somos anões nos ombros de gigantes. Um pouco mais a essa perspectiva do professor Castronovo, mas fico me perguntando como ela teria também pertinência em um mercado voraz, no qual a ética nem sempre impera.
a partir exatamente do ponto que você traz para a gente, que as teorias, de um modo geral, no direito, são metalinguagens, são metadiscursos, são discursos construídos a partir de um discurso ficcional, que é o direito, que nós, seres humanos, construímos por conta de uma necessidade social. No Brasil, há um ditado ruim com ele, pior sem ele. Precisamos do direito para sobreviver. Obrigado pela sua intervenção, pelas suas críticas, e que possamos, como disse o Rodrigo há pouco, que possamos nos ver presencialmente o mais rápido possível. De imediato, passamos a palavra para o outro convidado internacional, professor Sebastião Marcelli, cuja última vez que estivemos juntos presencialmente, se a memória não me trai, foi na Big Apple, me traz boas memórias, e se lá não foi, foi em algum lugar agradável da vossa Argentina. Seba, obrigado por estar aqui conosco, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado por ser convidado neste prestigioso seminário. Os queridos professores Marcos Catalán e Marcos Edhard. Meu português não é muito bom, eu vou falar em espanhol, com licença de ustedes. El tema de mi exposición es abordar un tipo de relación jurídica obligacional en particular, como es la relación jurídica de consumo, una categoría jurídica que delimita el ámbito de aplicación del derecho del consumidor y que es una categoría que es propia del acervo cultural del derecho latinoamericano, y eso es algo que nos distingue de otras latitudes, y vamos a tratar de, en esta breve exposición, de delinear algunas ideas que lo caracterizan. Es una categoría jurídica que responde a un contexto histórico determinado. Está marcado fuertemente por el contexto social de la sociedad de consumo, de la visibilización de las fallas del mercado por la ciencia económica y por la lucha que el movimiento consumerista de la sociedad civil, de la academia, ha tenido para que reconozcan esta categoría jurídica como delimitadora del ámbito de protección de los consumidores. Es la relación de consumo es una relación, ante todo es una relación social que el derecho aprende y que se trata, como decía, de una relación jurídica particular que tiene características de relación jurídica obligacional y que además tiene las características de romper con la díada clásica de derecho público y de derecho privado, como también vamos a ver perfilar contenidos propios a esa relación jurídica obligatoria o patrimonial. Algunas de las características que tiene, a mi modo de ver, esta relación de consumo como relación jurídica obligacional, ante todo, por lo menos en el caso argentino y en muchos de los países latinoamericanos, es su propia fuente constitucional. La Constitución argentina, en el artículo 42, expresamente demarca como el ámbito de aplicación de los derechos de los consumidores a la relación de consumo. La segunda característica propia de la relación de consumo como relación jurídica es su asimetría estructural, es decir, es una relación jurídica en la que ambas partes, consumidores, proveedores, tienen un vínculo que es
por naturaleza desigual, en el que una de las partes es más fuerte que la otra. Asimismo, es una relación jurídica que tiene sus propias reglas de interpretación, su propia metodología, su propia principiología, el diálogo de las fuentes, los principios del derecho del consumidor van a ser el faro que ilumine el camino del intérprete. También otra característica propia de la relación de consumo es un contenido fuertemente interferido por un orden público de protección. Vamos a ver, un poco siguiendo con lo que decía el profesor César, que en la relación de consumo se da, por ejemplo, el paradigma de la obligación sin prestación, cuando hablamos de las obligaciones de fuente legal, que justamente también distinguen a la relación de consumo de lo que en el derecho clásico se llama deberes secundarios de conducta, donde en el caso de las relaciones de consumo se obligaciones principales de fuente legal. Asimismo, vamos a ver que la relación de consumo tiene características propias en cuanto a los sujetos, en cuanto al objeto, que va a estar compuesto tanto por la prestación programada, como también por obligaciones de fuente legal, como son la información, la protección de la salud y la seguridad, la protección del trato digno, la protección de los intereses económicos o la libertad de elección del consumidor, y donde la causa fuente, vamos a ver, también va a cumplir un rol muy importante a ser justamente la causa fuente, quienes adherimos a las posiciones finalistas, la que delimite tanto el concepto de consumidor como el concepto de proveedor. Asimismo también vamos a perfilar en esta relación de consumo derechos y obligaciones de fuente constitucional y legal, que como decíamos interfiere por ese orden público de protección. Vamos a ver también que existe en estas relaciones jurídicas un interés público. El Estado no es neutral en cuanto a el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del proveedor, sino que puede ejercer, por ejemplo, el derecho administrativo sancionador cuando esas obligaciones son incumplidas, o también en el caso de la reclamación, interferir con procedimientos administrativos y judiciales. Y asimismo es, como veremos, una categoría transversal, que si lo miramos desde el derecho clásico, podemos etiquetar como relaciones de consumo a diferentes relaciones jurídicas que tienen diferentes causas fuentes. Quizá la más importante sigue siendo, sin duda, el contrato de consumo, es decir, ese vínculo nacido a partir del consentimiento entre consumidor y proveedor, pero también vamos a encontrar relaciones jurídicas de derecho público y de derecho privado que tradicionalmente no son caracterizadas como contratos. Y acá también, siguiendo lo que decía el profesor César, vamos a encontrar que el elemento configurador de la relación de consumo va a ser justamente ese contacto social entre consumidores y proveedores, por un lado, de parte de los proveedores, desplegando diferentes prácticas comerciales que pueden dar lugar en algunos casos a contratos, ser antecedente de contratos, o también simplemente por el hecho jurídico de consumir, sea que el consumidor sufre un daño en ocasión o que obtiene un provecho de las mismas. Esa relación de consumo, vamos a ver, además, se perfila con diferentes dimensiones, ¿no? Podemos observar lo que me gusta caracterizar como una
dimensión vertical de la relación de consumo, ya que la relación de consumo exorbita el vínculo contractual, perfilando, por ejemplo, desde el lado del consumidor a sujetos que, sin tener la condición de parte en el vínculo contractual, se perfilan como tales, por ejemplo, por vínculos indirectos, nacidos del contacto social, como son cuando alguna persona recibe un regalo, un presente, cuando la familia también participa del acto de consumo, cuando estamos ante situaciones de cesión del contrato o ante contratos conexos o ante beneficiarios de contratos de los que no son partes en términos teóricos. Y desde el lado del proveedor, ante los diferentes sujetos que intervienen en la cadena de comercialización, que van a solidariamente responder ante el consumidor, aún sin tener un vínculo de fuente contractual con ellos. Podemos ver también una dimensión horizontal de la relación jurídica de consumo, toda vez que, si bien, como decíamos, en muchos de los casos la relación de consumo va a perfilar a un vínculo contractual en que dos sujetos, consumidor-proveedor, revisten la calidad de partes, también va a comprender a sus antecedentes, lo que tradicionalmente llamábamos la etapa precontractual, a sus consecuencias, lo que llamábamos la etapa postcontractual, a sus efectos, incluso por fuera de sujetos de las estrictamente partes. También podemos hablar de una dimensión espacial de la relación de consumo al comprender no solamente, por ejemplo, aquellos hechos que acontecen en el propio establecimiento comercial del proveedor, sino también podemos hablar, y así lo ha hecho la jurisprudencia argentina, de una zona de influencia, por ejemplo, respecto de la responsabilidad del proveedor organizador de espectáculos públicos, espectáculos deportivos, respecto de hechos que aún ocasionaron en las afueras de esos establecimientos. Y finalmente también podemos hablar en la relación de consumo de una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva. ¿Qué? Porque se perfila, por ejemplo, una práctica comercial que es sistemática en el mercado y que afecta a más de un consumidor, podemos decir que todos los consumidores que están afectados en algún punto en esas relaciones jurídicas se encuentran hermanados con los otros, y eso genera el fundamento para legitimar el ejercicio de la protección colectiva de los derechos de los consumidores por cualquiera de estos afectados, por el Ministerio Público, por las organizaciones de consumidores, o en el caso argentino, por ejemplo, también por el Defensor del Pueblo. Como vemos, esta relación jurídica particular, nacida en un tiempo determinado, con características y entornos propios, tiene una utilidad no solamente, como decía al principio, porque delimita un ámbito de aplicación de normas, principios e instituciones, sino que también marca un interés del Estado en cuanto a sujetos que necesitan de una protección diferenciada. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos por la amable atención. Obrigado, amigo. O professor Sebastião conseguiu, na minha impressão, costurar bastante bem elementos trazidos pelos professores Rodrigo e professor César, mostrando as muitas possibilidades na sociedade de consumo de problematização desses aspectos teóricos tão importantes. Via o adimplemento esperado pelos consumidores, e quando penso em pagamento, eu não consigo
deixar de lembrar no professor Dias Picasso, que vai falar que é desempenho da prestação prometida, somada à satisfação dos legítimos interesses depositados pelo AXPENS, seja como fonte de deveres que emergem no contexto de relações sociais cada vez mais complexas. Obrigado por explorar tão bem e problematizar tão bem essa temática. Fernando, eu não vou te chamar da cereja do bolo. Acho que não tenho essa intimidade ainda. Quiçá um dia eu a conquiste. Mas, sem dúvida, o professor Fernando Martins vai fechar com chave de ouro a nossa conversa. Professor Fernando, como eu antecipei aqui, antes de começarmos formalmente a nossa atividade, não é apenas um amigo muito querido, mas um talentoso professor da tradicional Universidade Federal de Uberlândia, presidente do nosso Brasilcom, cargo que tem desempenhado com maestria, é possível acompanhar o seu belo trabalho, promotor em Minas Gerais, uma pessoa sensível, confidenciava a eles, Fernando, aos meus estudantes, da nossa relação recente na defesa da Vanessa, e da possibilidade da gente usar o trabalho dela para, enfim, obter, de fato, transformação social. Sim. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei da sua agenda extremamente concorrida. Há um micrófono aberto. Agora não mais. Errado. Acontece. Então, Fernando, obrigado. Eu sei que a tua agenda é super concorrida, como a dos colegas que estão aqui, por dar um pouquinho de tempo para a gente poder aprender com você. A palavra é sua. Perfeito, Marcos. É uma honra para mim estar no Agendas. É a primeira vez que eu estou no Agendas e com colegas qualificados, né? Também registro que é a primeira vez que eu estou participando com o professor Rodrigo Xavier, que é um ícone do direito privado brasileiro, sem dúvida alguma, né? Nos contratos coligados, ele deixou a sua marca sobre todo o Brasil, né? Nós não temos dúvidas disso. Estar com o professor Marcos Erhard também é importante, dada a liderança e a abertura que ele tem para um direito privado humanizado, um direito privado também seguro. E com os colegas, né, do Peru, professor César Moreno, e da Argentina, professor Sebastião Barocelli. Eu até, sobre a Argentina, eu já estive uma vez, né, em uma homenagem ao professor Iturraspe, e o professor Iturraspe nos ensinou bastante, assim como o professor Ricardo Luiz Lorenzetti, a distribuição que o Ricardo Luiz Lorenzetti faz da ordem pública dentro do direito privado. Acho que todos sabem isso, as 4 ordens públicas, né, que funcionam para o direito consumidor. Sem sombra de dúvida, são 2 grandes juristas que nós temos, né, que emprestaram e que emprestam aí uma bagagem teórica muito grande. Eu gostei muito da abordagem do professor Rodrigo Xavier. Aqui na Federal de Uberlândia, no mestrado, eu dou aula de epistemologia. E é muito bom dar aula de epistemologia porque é a forma de conhecer o direito. Eu gosto muito disso. A gente pega isso bastante em Kelsen, nas fotografias que ele faz do sistema jurídico, a forma que ele tem de ver o sistema jurídico. Não que, evidentemente, ele tenha toda a razão do mundo, mas ele é o começo para isso. Então, estudar epistemologia é muito bom. E eu gosto, às vezes, de desfalcar a epistemologia com uma crítica que o professor Castanheira Neves tem num famoso artigo dele, né, um artigo que virou um livro, que ele fala da crise da filosofia e a influência da crise da filosofia na filosofia do direito. Quando ele fala que as verdades agora estão fragmentadas, estão diminuídas, nós não buscamos mais aquela metafísica de outrora, aquela verdade última, buscamos verdades hoje que podem ser verificadas pela ciência, especialmente a ciência física, o que desfalca muito Sem sombra de dúvida, o professor Castanheira Neves, em muitos momentos, ele nos emociona com a visão de mundo que ele tem. Talvez um dos melhores professores de filosofia do direito. E eu comungo com todas as observações epistemológicas do professor Rodrigo Xavier. Achei excelente a visualização dele.
professor Lotufo dizia que não importa se o tema é antigo, o que importa é a visão nova que o intérprete dá para o tema, né? E foi isso que o professor Rodrigo Xavier fez. Ele teve a capacidade, né, tranquila de demonstrar a forma como ele vê a construção da obrigação como processo. E eu comungo com ele porque é justamente, em certo sentido, que eu quero abordar a obrigação como processo, e eu quero terminar lá na lei do superendividamento, que eu acho que é o correto, né? E que eu acho que é ela a cereja do bolo. Eu estou mais para maracujá. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente? Se a gente observa um ponto histórico, a influência primeiro de Rudolf von Erich, Kakupin contraindo dele, e depois também de Staub, né, quando ele alardeia a existência dos deveres anexos, é todo um sedimento aí que vai possibilitar uma teoria posterior da obrigação como processo. Isso por quê? Porque a boa-fé é um princípio que vai iluminar a obrigação como processo, que vai iluminar a legitimidade procedimental. Então, eu digo isso com muita tranquilidade, né? Eu liciono isso também. Se a gente pensar que o pensamento de Rudolf von Erich é de 1861 e o já de Hermann Staub é de 1902, quando ele trabalha com os deveres anexos, né? E que a gente vê aí uma perspectiva bem alargada da boa-fé e a criação da boa-fé objetiva, nós vamos perceber aí uma mudança de bitola no direito privado. Evidente que isso demora a chegar no Brasil. O professor Rodrigo está corretíssimo. Demora mesmo, não chega no Brasil com facilidade, né? E vai chegar posteriormente, e especialmente por duas obras, a de Pontes e Miranda, e posteriormente, quando o ensino do direito está mais facilitado pelas mãos do professor Clóvis Couto Silva. O que eu gosto de dizer do ponto de vista epistemológico, professor Rodrigo e queridos professores César, Sebastião e os nossos queridos Marcos, o seguinte é que nós temos teorias na epistemologia do direito que são paralelas à obrigação como processo. Imaginem vocês, Luhmann, na teoria do sistema dele, ele já trabalha com a legitimidade procedimental. Ele só acredita no resultado final, que o resultado final é o correto, é porque tem um processo, e esse processo ele vai possibilitar, pelas ferramentas internas do sistema, apresentar uma legitimidade final. Por isso o nome da legitimidade procedimental. Rica a ideia dele. A ideia dele, evidentemente, é de um sistema bem mais amplo do que a obrigação, né? Mas de paralelo. Se a gente observa Bobbio desconstruindo Kelsen, né, da estrutura-função, que ele fez isso, outra brincadeira do professor Renan, né? O alemão constrói e o italiano destrói, né? Foi o que o Bobbio fez com o Kelsen, né? Ele saiu do estruturalismo e falou: poxa, direito não é só essa estrutura estática, o direito ele funciona, ele transforma, ele movimenta. Então, essa visualização de Bobbio também é muito importante. E o próprio Lares, né? A ideia do Lares é sair da estrutura, e que o professor Rodrigo disse isso, com enorme acerto, é alcançar a ideia de processo obrigacional também. Então, nós temos assim bases anteriores e bases atuais, que até no próprio constitucionalismo, né? O livro do Canotilho, quando ele trata da vinculação do legislador também à Constituição, ele trata dos diversos tipos de constitucionalismo que existem, inclusive o constitucionalismo como processo. Então, a riqueza da ideia do processo é uma riqueza que está ligada ao resultado do processo. E o resultado do processo é a legitimação. É o que o professor Rodrigo disse. A ideia básica é o seguinte: é ligar o processo a um dado finalístico. Qual é esse dado finalístico? É o adimplemento. Então, é um nexo finalístico perfeito. É por isso que se acredita que a obrigação como processo ela é díspare para aqueles sistemas que não existe esse nexo finalístico. Por exemplo, há um corte absoluto entre coisas e obrigações. Essa visualização ela é muito rica, muito epistemológica, fortemente de ciência do direito privado mesmo, do direito civil, né? E o professor Clóvis Couto Silva conseguiu traduzir isso daqui. Eu diria, do ponto de vista sociológico, que eu acho muito importante também, professor Marcos Catalã,
é que o seguinte, que na visão dele, nada poderia ser mais atomístico, a visão deveria ser na totalidade. E a visão que, quando ela empresta na totalidade, dentro das obrigações, ela vai ter uma visualização bem mais ampla do que o dever principal de prestação, possibilitando os deveres secundários e os deveres anexos. Nos deveres anexos também, eles são apelidados de deveres de consideração pelo professor Menezes Cordeiro, na medida em que a junção desses 3 tipos de prestação, desses 3 tipos de deveres de prestação, levaria o quê? A legitimidade do processo obrigacional. É por isso que a visão de totalidade é a melhor, né? Talvez Gunther Toberner agora, aquela visão de policontextualidade que ele também diz, né, chegaria no mesmo ponto. Só que ele é muito luminiano, evidentemente, né, já que ele abandonou o direito civil e abraçou um sistema autopoético. Mas, de qualquer forma, fica o registro aqui de que a visualização da totalidade permite uma conclusão que eu até posso estar errado, mas eu me permito fazê-la para vocês. Um conceito clássico de obrigação é que toda obrigação é um vínculo. Eu hoje prefiro o contrário. Eu acho que todo vínculo gera uma obrigação. Observem vocês, é a questão do contato social. Todo vínculo pode gerar uma obrigação ou pode gerar um dever a partir daí. Então, essa visualização de Clóvis do Couto Silva, eu acho ela perfeita, eu acho ela maravilhosa, na medida em que nós não ficamos presos tão somente numa ideia estruturante e numa ideia singular, sem uma ótica de perspectiva de contexto. A beleza da teoria é justamente essa, né? Observar em todas as fases. Em do working, a gente pode observar mais ou menos isso lateralmente, quando ele fala da pré-interpretação, interpretação e pós-interpretação, quando ele trata da teoria dele de princípios, né, do direito como integridade, entre outras situações. Bom, o que eu acho, o que eu quero trazer para vocês, né, é uma visualização do aproveitamento do pensamento do Clóvis Couto Silva antes do Código Civil de 2002 pelo Código de Defesa do Consumidor. A saída do Brasil foi pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu até brinco, Catalã, que o seguinte, que quando o Código de 2002 ele passou a viger, ele chegou no STJ já com uma jurisprudência consolidada na base de Clóvis do Couto Silva, e ela entrou justamente pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor propiciou essa possibilidade. E, evidentemente, por um outro gaúcho, que é o professor Rui Rosado Aguiar, que ele levou o pensamento, ele um grande estudioso, ele já tinha obras publicadas, doutor também, mas ele levou toda a pesquisa que Clóvis do Couto Silva tinha a respeito da boa-fé, especialmente deveres de informação, né, os deveres de aconselhamento, levou isso para a jurisprudência da STJ. Começou como voto vencido, perdia muito no começo, né? Mas por quê? Porque a visão era atomística do processo da obrigação, e a partir do momento que o STJ começou a assumir a obrigação como processo, modificou-se. Os votos do ministro Rui Rosado Aguiar passaram a ser os vencedores. E isso foi muito rico para todo o Brasil. Aí é que vem a minha metáfora, ela é pessoal. Eu falo o seguinte, que foi o irmão caçula, que é o CDC, que ensinou o irmão mais velho, que é o Código Civil 2002, a brigar na rua, né? Quando o Código Civil 2002 chegou, ele falou, não, eu já te ensino aqui o que é boa-fé objetiva, né? Eu já te ensino aqui o que é violação positiva do contrato. Toda essa foi uma construção muito interessante e muito boa. Então, nós chegarmos, por exemplo, em falar em responsabilidade civil pela quebra da confiança, né, uma outra modalidade, tudo isso, evidentemente, a partir de uma obrigação como processo. Então, essa chegada do CDC, aproveitando os ensinamentos do professor Clóvis Couto Silva, foi uma estratégia muito rica do direito brasileiro. Eu queria dizer para os colegas que estão aqui, hoje, numa perspectiva de relação jurídica, a obrigação como processo, ela se permitiu ficar muito mais rica. Na medida que a gente pensa uma relação jurídica de Windscheid, pandectística,
aquela ideia muito estruturante, quando a gente observa uma relação jurídica finalística, nós vamos perceber que o direito das obrigações ele passa a comunicar com os diversos sistemas jurídicos ou com todo o sistema jurídico. Por exemplo, na relação jurídica, vamos perspectivar o que é o sujeito. Pois bem, o sujeito hoje é o sujeito real do direito, já não é o Mévio, o Tício, o Caio, dos concursos do Ministério Público. Modificou agora, o sujeito real. Quando nós falamos em objeto da relação jurídica, hoje nós falamos de todos os deveres de prestação. O principal, falamos do secundário, falamos dos deveres anexos. Quando nós falamos em vínculo, poxa, quantidade de vínculo que nós temos, o negócio jurídico, que é a negação do ócio, os contratos, a quantidade de contratos. Hoje nós vivemos numa sociedade de mercado total. Um professor magnífico, o professor Joaquim Ribeiro de Souza, acho que da Universidade de Lisboa, foi ministro da Corte Portuguesa. Ele tem um livro que chama O Problema do Contrato. O português tem isso mesmo, né? Dá esse nome, né? O problema do contrato, porque ninguém chega a uma solução final, o que o contrato seria, dado o valor histórico que o contrato tem no mundo, mas o contrato aí emprestando a dinâmica do mundo. Nesse livro dele, ele fala, vivemos hoje numa sociedade de mercado, acabou a sociedade do Estado. A sociedade é total mercado. E aí é que justamente que o direito obrigacional ganha uma vocação muito grande. Eu estou com um livro aqui que eu estou lendo esses dias, chama A Democracia Totalitária, do professor Paulo Otero. E o professor Paulo Otero é um professor magnífico também de Lisboa, mas ele tem uma expressão hoje, e ele é professor de Direito Administrativo, ele leciona uma cátedra que se chama Direito Administrativo Privado. Então, quando se fala em direito administrativo privado, nós estamos falando em obrigação como processo. Por quê? Porque o direito administrativo clássico, puro e simples, do interesse público, ele já não dava conta mais de todas as políticas públicas. E isso foi necessário um Estado negociador. Então, um Estado contratante, né? A obrigação como processo está aí. E na relação jurídica também, por fim, falar de vínculo, eu falei de contrato, a questão da responsabilidade civil também é muito rica dentro da composição da relação jurídica, tanto que a responsabilidade civil é porosa, é evolutiva, se adapta a diversas, é um instituto tão antigo e tão pós-moderno ao mesmo tempo. E, por fim, do último elemento, que é a garantia, né? Imagine hoje que a lei de superendividamento, a garantia que nos restou foi o mínimo existencial para a questão aí dos consumidores superendividados. Então, eu gostaria de dizer, entrar uma questão mais específica do superendividamento. É que o professor Marcos Catalã, eu acho que a dissertação de mestrado dele, ele trata dos tipos de inadimplemento. Acho que é isso. Ele vai trabalhar lá muito bem os tipos de inadimplemento. E o que a obrigação como processo e o princípio basilar da obrigação como processo propiciou que é a boa-fé, propiciou para a teoria do inadimplemento, foi a visualização de outros modelos, que não o inadimplemento absoluto e tão só o relativo. Mas também o adimplemento substancial, o adimplemento antecipado. E o que é melhor disso também, que é a violação positiva do contrato, que para muitos não poderia existir por conta do 394, que também seria uma cláusula geral que permitiria uma violação positiva. Mas foi assim que chegou no Código de Defesa do Consumidor, a violação positiva do contrato. Chegou ali nos deveres de informação do artigo 18. Então, e hoje, professor Marcos Catalã, nós temos um novo tipo de adimplemento, que é o solidário que se dá pela lei de superendividamento. A lei de superendividamento possibilita o quê? A repactuação daquela pessoa que tem diversos débitos que estão acima da sua capacidade de pagamento. Acima da sua capacidade de pagamento. A lei de superendividamento, antes de tudo, é uma lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Ela se baseou numa questão muito simples. Se ela teve uma comissão de juristas para ser realizada no anteprojeto, assim como foi o Código Civil, a atualização da lei de superendividamento necessitaria, evidentemente, de uma comissão de juristas. E essa comissão existiu, capitaneada pelo ministro Herman, e se dividiu em 3 frentes: a dos processos coletivos, com a professora Ada, com a proposta do superendividamento,
e também do comércio eletrônico. O processo coletivo não vingou, ficou parado no Senado, até hoje está lá, não foi aprovado. A do comércio eletrônico, que é o PL do Senado 282, foi aprovado e foi destinado, foi remetido à Câmara dos Deputados, transformando o 3514, até hoje está lá parado. E, por fim, o 283, que era do superendividamento, se transformou no 3515, e depois de 10 anos parado, ele foi aprovado. É aí que vem a força do Brasilcom, na aprovação do projeto, né? Foi toda uma força acadêmica mesmo para levar esse projeto à aprovação, né? Mesmo assim com os vetos que eram desnecessários, né? E sem fundamentação jurídica. Bom, mas a beleza do superendividamento é que ele possibilita também, e ele está muito lastreado novamente à boa-fé, né? Não fosse a superação de uma questão interessante, que é o problema da minha tese de doutorado, a questão da justiça contratual. Justiça contratual se baseia mais ou menos em 3 grandes figuras: da lesão, estado de perigo e onerosidade excessiva. As 2 primeiras, estado de perigo e lesão, são obrigações excessivamente onerosas, já nascem caras para determinado contratante ou negociante, enquanto a onerosidade excessiva é aquela em que um fato superveniente vem e altera o equilíbrio contratual. Pois bem, mas veja só, qual que é a razão de ser da questão da justiça contratual nesses 3 institutos? É que o instituto ele está trabalhando sobre a prestação no negócio jurídico ou a prestação no contrato. O superendividamento, ele mesmo que ele dialogue com a revisão contratual, a perspectiva dele não é aquilo que acontece com a prestação do contrato, mas é aquilo que acontece com a pessoa natural que se restou superendividada. Então, a beleza da lei do superendividamento é que ela demonstra uma visão que o direito privado até então estava, nesses 4 últimos anos não está, infelizmente, que é a centralidade da pessoa no sistema jurídico. Porque aqui não importa se o problema do superendividamento não é que a prestação foi alterada, é que foi alterada a vida e as condições econômicas do consumidor. Então, essa perspectiva ela é muito interessante. Ela vem de um direito comparado, né? Nós temos na França, no Código de Consumidor de 93, essa perspectiva do sobreendividamento e também da repactuação. Temos nos Estados Unidos, há mais de um século, o Fresh Start, que tem o mesmo viés do superendividamento, só que lá há o perdão das dívidas. E aqui a beleza, nós não aceitamos o perdão das dívidas. Por quê? Porque estamos lastreados na boa-fé objetiva, então aderimos ao pensamento francês do adimplemento. Por isso se falar de adimplemento solidário. Mas uma riqueza da lei do superendividamento está no artigo 54D, parágrafo único. E ali, justamente nesse 54D, parágrafo único, que nós temos a visualização da possibilidade de responsabilidade civil pelo descumprimento dos deveres anexos da obrigação. O 54D, parágrafo único, ele contextualiza basicamente o seguinte: se o fornecedor do crédito descumprir os deveres de informação, os deveres de avaliação, se ele, por acaso, assediar o consumidor, se ele pressionar o consumidor e se ele deixar de esclarecer o consumidor, né, os encargos daquele contrato serão suspensos, né, haverá redução obrigatória de juros, poderá haver carência no contrato, mas tudo isso sem prejuízo de perdas e danos. Quer dizer que a atualização do CDC, que demorou 10 anos a ser aprovada e que é um projeto de 2010 no Brasil, né, trouxe uma nova perspectiva. Eu acho que trouxe uma reoxigenação na obrigação como processo, porque revalida a boa-fé objetiva e traz, pelo descumprimento dos deveres, esclarecimento e solidariedade, traz, evidentemente, a possibilidade de indenização por perdas e danos. Então, falar em superendividamento aqui com vocês, hoje, apesar de ser um projeto que demorou 10 anos a ser aprovado,
é uma demonstração clara que a obrigação como processo do professor Clóvis do Couto Silva, ela jamais será esquecida. Agora ela foi revitalizada por um processo de atualização de um código que se preocupa com vulneráveis, de um código que se preocupa com ordem pública, de um código que, evidentemente, ele quer um equilíbrio, uma harmonia nas relações de direito privado. Basicamente é isso. Eu fico muito contente de estar com vocês e eu acho que nessa perspectiva de totalidade do sistema obrigacional, a lei do superendividamento foi capaz, novamente, de fazer uma observação sistêmica do processo obrigacional. E, evidentemente, aqui eu reafirmo o que eu disse no começo, né? O vínculo gera obrigação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu caro Fernando. Eu pedi a Catalã para falar aqui um pouquinho no final, para ter a chance de agradecer a Sebastião, a César, meu caríssimo Rodrigo, e a você pela magnífica noite que a gente teve hoje. E aí, de trás para frente, falando do que a gente aprendeu hoje aqui um pouquinho, a gente às vezes foca muito no resultado, como se o fim justificasse qualquer coisa. Mas será que a gente tem que manter essa perspectiva estática? Será que a gente não precisa parar um pouquinho e olhar para a dinâmica do relacionamento desde a fase do contato social? No livro do professor Clóvis, tem uma frase que eu gosto muito, que é do abandono de uma perspectiva adversarial dos contratos. A gente olha para o lado contrário da relação e a gente não pode ver um antagonista. A gente tem que ver alguém que vai colaborar para o melhor resultado possível. E nos dias que a gente está vivendo, no processo de superendividamento que Fernando fala, que nos traz aqui, isso para mim parece ser algo essencial. Deveres anexos, deveres de considerações, eu vou usar a minha terminologia de deveres gerais, que aprendi com meu mestre Paulo Lobo. Eles estão aí independentes da vontade. Isso a gente precisa levar em consideração. É esse diálogo entre as obrigações que decorrem da lei e as obrigações que vão ser geradas pelas partes naquele cenário específico, a partir do contato social. E a gente pode destacar de uma obra redigida em 1964, imagine o contexto sociopolítico no Brasil em 64, foi a tese de livre docência do professor Clóvis, que depois tem uma reedição em 73, se eu não me engano, e depois novamente revisitada pela FGV, protagonismo da boa-fé. Acho que o primeiro capítulo do livro, se eu não me engano, já inicia tratando justamente do papel da boa-fé nas relações negociais. E aqui se desenvolve todo um substrato de confiança, substrato esse que, para mim, é cada vez mais preocupante quando eu vejo novas formas negociais, propriedade inteligente, contratos inteligentes, que basicamente são baseados em dois princípios: monitoramento e uma busca incessante por transparência. Será que, nesse novo cenário tecnológico, a gente ainda vai ter um espaço para desenvolver confiança se eu sou monitorado 24 horas por dia, numa perspectiva unidirecional, em geral, no sentido de beneficiar aqueles grandes players, aqueles grandes fornecedores de serviço? Eu acho, meu caro Rodrigo, meu caro Sebastião, meu caro César, que uma noite dedicada a um clássico, e para mim o professor Clóvis é um clássico, é uma noite para convidar todo mundo aqui para uma releitura, para uma redescoberta. Hoje a gente vive um momento de discutir cláusulas que buscam garantir proteção ambiental, proteção social, governança nos contratos, uma preocupação incessante pelos efeitos dos contratos para shareholders, para stakeholders. A gente passa a ter, hoje, novos deveres e perspectivas em cada vínculo que se estabelece. E, nesse cenário, ter a chance de ouvir vocês hoje à noite, para mim, foi um presente. Espero que todos tenham também aproveitado tanto quanto eu aproveitei aqui, com várias anotações que vão me ser úteis nas próximas aulas. E aqui o nosso agradecimento, mais uma vez. Tá? Vou pedir ao professor Catalã que eventuais dúvidas dos nossos alunos aí presentes na sala ou o pessoal da sala, a gente possa encaminhar posteriormente por e-mail. Eu não quero abusar da boa vontade de todos que ficaram aqui gentilmente conosco até o final dos trabalhos. Tá? Catalã, meu caro, eu vou devolver a palavra para você para as considerações finais e para a gente se despedir aqui dos nossos convidados, franqueando a palavra para quem quiser fazer alguma consideração final. Passo para você, amigo. Maravilha. Eu escutando o Fernando atentamente,
Acho que a gente faz um círculo hermenêutico aqui, porque Rodrigo começou lembrando de um amigo querido que se foi tão cedo, um estudioso extremamente sério, Luciano Penteado. E o fechamento da fala do Fernando me fez pensar também no Luciano, Rodrigo, na questão da situação jurídica de superendividado. Para muito além da relação jurídica obrigacional, pensado ou não como um processo, me parece que é importante pensá-la como processo, quando eu olho o superendividado diante dos múltiplos credores e a necessidade de tratamento da situação jurídica dele, nessa perspectiva de feixe, a partir do todo, algo que talvez transcenda a percepção, por mais complexa que seja, da obrigação como processo. Né? Mais uma vez, alguém precisa ser lembrado e ser estudado. Eu acho que, por conta do adiantado da hora, a gente pode simplesmente bater muitas palmas para esses colegas que estão aqui. E dizer que bom que temos o registro, porque essa foi uma noite memorável. Não preciso dizer mais nada, as palmas que vocês ouviram de todos aqui mostram isso. E que o próximo a gente possa se abraçar e, enfim, sair para jantar e tomar um bom vinho. Aqui no Peru, Argentina, ou em qualquer outro lugar. Da minha parte, obrigado. Nossos alunos, obrigado pela paciência de vocês. Está todo mundo aqui super atento. Tá? Rodrigo, semana passada eles leram seu texto, o jogo dos 7 erros sobre a prescrição. Professor, não faça isso com eles, por favor. Difícil, professor. Não, nós vamos trabalhar com calma, a gente vai entender. Leram o Agnello Amorim, depois te leram para a gente trabalhar a prescrição e decadência. Sim, e é difícil. E eu tenho dito para eles que direito é difícil. E ao ouvir vocês, certamente muitas dúvidas surgiram. A base aérea aqui do lado. E certamente algumas dúvidas que sequer eles conseguem processar nesse momento da vida acadêmica, porque são estudantes de início de curso. Mas a minha metodologia opta por trabalhar dessa forma. Para que percebam que direito não é fácil, que direito é difícil, mas que com muito comprometimento, com muita dedicação, todo mundo vai conseguir se destacar. Como vocês, 5 amigos que aqui estão conosco. Da minha parte, fica mais uma vez o muito obrigado. Então, boa noite para todos, meus caros. E espero revê-los em breve. Vamos encerrando os trabalhos por aqui. Até mais. Muito obrigado a todos. Olha, foi uma noite maravilhosa. Muito obrigado, professor Fernando, professor César, professor Sebastião, Marcos, professor Marcos Catalã, Marcos Erhard, meus amigos. Muito obrigado. Vou guardar no coração essa noite. Muito obrigado. Eu também. Eu aprendi muito. Professor Rodrigo, professor Marcos Catalã, professor César, professor Sebastião. Muito bom estar com vocês. Vale a pena.